Bom, então nessa aula a gente vai aprender a como ler radial no instrumento, tá? Então, como é que eu leio radial? Radial é uma coisa que você sempre vai ler no rabo da seta, tá? Você vai ler no rabo da seta e não na cabeça da seta. Sempre, tá? Sempre, em qualquer instrumento. Esse aqui é o OBI, seja apresentado ao OBI. Isso daqui é o OBS, né? Ele move quando você gira aqui, isso daqui gira. Esse daqui é o RMI, tá? Vamos considerar aqui só a seta amarela, tá? O verde é o ADF, é para NDB, vamos desconsiderá-lo. Isso aqui é o HSI. Isso aqui é o corte do HSI, então é esse negócio amarelo, isso é móvel. Esse laranjinha é o heading, né? A proa que você vai voar, tá? Onde é que você lê a radial? Você sempre vai ler na seta. Então, olha só, vamos começar pelo RMI, que é o mais simples. A seta, ela está aqui, ó, certo? Ela está aqui. Qual radial eu estou? Na radial 2 no 0. Por quê? Porque eu sempre vou ler no rabo da seta, tá? Então, aqui eu estou na radial 2 no 0. A minha radial está aqui, beleza? E aqui, o meu HSI. Vamos para o HSI, que ele é o segundo mais simples, né? Às vezes o OBE que o pessoal faz mais confunde. Eu vou ler no rabo da seta, tá? Então, cuidado, não é o Corse. O Corse é móvel, tá? Você vai ler esse branquinho aqui, ó. Tá? Esse branquinho aqui que você vai ler. Tá vendo o rabo da seta aqui? Então, o rabo da seta está indicando radial 2 no 0. Tá? Aqui, você tem que imaginar essa parte branca aqui como se fosse um RMI. Tá? A cabeça do RMI sempre vai indicar para a estação. Tá? Então, no caso, eu já vou desenhar aqui como é que está esse avião em relação ao VOR. Mas a cabeça ela sempre vai apontar para a estação. Porque se você lembra que a gente viu na aula anterior, você vai ver que sempre que você está aproximando, a sua radial é oposta à sua proa. Sempre que você está afastando, a radial é a mesma da sua proa. Então, no caso aqui, a radial é oposta, né, à nossa proa, então a gente vai se ler sempre na cauda da seta. Tá? E o ABI? O ABI é a mesma coisa. Então, considere isso daqui, tá? Vamos considerar essa parte aqui. O pessoal sempre faz confusão, né? Ah, é to, é from, não sei o que, é to, é from, não sei para onde está indo. Olha para a seta, tá? Tá vendo essa seta aqui? Isso aqui, imagina que isso aqui é um RMI, tá? Então, aqui é fácil você entender. Você sabe que a sua radial está na cauda, então está na radial 2 no 0, beleza? É só você imaginar isso daqui como sendo uma seta, né? E você sempre olhar para a cauda da seta para ler radial, tá? Então, é só fazer aqui um desenho rápido, né? Em relação... Aqui estão todos do mesmo jeito, tá? Todos os instrumentos estão indicando a mesma coisa. O que eles estão indicando? Estão indicando o seguinte, tem um VOR aqui, tem um VOR aqui, tem a radial 2 no 0 aqui, certo? 2 no 0 aqui. E esse avião, ele está se aproximando e ele está na proa 030, certo? Então, esse avião, ele está aqui, no setor sudoeste do VOR. A gente já vai falar sobre o setor. Mas deu para entender? Aqui está o norte, aqui está o sul. Deixa eu pegar o apontador de laser. Aqui está o norte, aqui está o sul, eco. Aqui está o whisky. Ele está na radial 2 no 0, aproximando na proa 030. Fechou? Bom, então vamos ler aqui essas radiais, tá? Então, aqui, como eu falei, que é o mesmo caso, né, do anterior, a gente está na radial 2 no 0, na proa 030, tá? E esse caso aqui? Nesse caso aqui, a gente está aproximando, a gente está inbound, tá? Porque a seta está para cima, então a gente está voando direto para o VOR. Então, é aquele caso que eu falei. Está aqui o VOR, está aqui a radial 2 no 0. E o nosso avião, ele está bem aqui, voando na proa 030. E esse caso aqui? Nesse caso, o nosso avião ele está outbound. Opa, peraí, deixa eu mudar meu outbound. Então, ele está se afastando. Como é que eu sei? Porque meu avião está para cá e minha estação está para cá, certo? Porque a cabeça sempre vai apontar para a estação. Então, meu avião está indo para cá e a minha cabeça e a minha estação está indo para lá. Então, como é que está isso aqui, no imaginar aqui num espaço, né? Então, aqui está o VOR. Aqui está a radial 030, certo? E aqui está o meu avião. E ele está se afastando na proa 030. Ele está voando para lá. Esse avião está voando para o VOR, beleza? E esse avião está se afastando do VOR. E esse caso aqui? Esse caso aqui é a mesma coisa, tá? Veja que aqui
eu coloquei de propósito o corse virado. Tá vendo? Eu virei o corse, mas o branco está do mesmo jeito. Então, na verdade, isso aqui é o mesmo caso. Só mudou o corse, tá? Na verdade, esse slide está aqui para te mostrar exatamente isso. Para você tomar cuidado para não ficar lendo radial no corse, tá? Então, esse avião aqui, ele está na radial 210. Como é que eu sei que está na radial 210? Por causa da bundinha dessa seta aqui, da seta branca. Então, ele está na radial 210. Ele está aqui, radial 210, aproximando, né? Porque ele está indo para a proa 030. E esse avião aqui também, porque a bundinha está do mesmo jeito. A única coisa aqui que eu virei foi o corse. Claro, a gente sempre vai setar o corse com a seta para onde a gente está indo. Então, poderia estar assim, ó. Poderia estar, essa seta branca podia estar para cá, mas nessa seta branca para cá eu estaria me afastando. E esse corse para lá, tá? Esse é o jeito certo. Você sempre colocar o corse para onde você está voando. Mas a seta ela vai indicar como se fosse mesmo o RMI, beleza? E o ABI? O ABI, ó, atenção. Então, aqui já mudou, tá? Mudou propositalmente. Então, nesse caso aqui, imagina que é a seta do RMI, ó, que é a seta do RMI, tá? Então, aqui eu estou na radial. Qual radial? 210, que é a bunda da seta. Radial 210, na proa 030, né? Então, meu avião está assim, né? Indo para lá, beleza? E aqui? Aqui, meu avião está na radial. Qual radial? Radial 030. Por quê? Porque eu vou ler na bunda dessa seta. Então, meu avião está na radial 030, certo? Se afastando, né? Porque minha estação está para trás, tá? Então, meu avião está dessa forma aqui, beleza? Então, sempre tenha atenção para você ler esses instrumentos aqui, ó, principalmente o AB e o HSI, nessa seta aqui, tá? Não ficar lendo, cuidado com isso aqui também, tá? Para não ler aqui. Isso daqui, é até interessante isso daqui. Isso aqui é para indicar a proa que você está. Então, que você está na proa 030, tá? Porque você poderia estar assim, ó, essa seta amarela está aqui. Aí, sua proa, você estaria na proa 210. Aí, nesse caso, você estaria se aproximando, beleza? Porque você estaria na proa 210 e a seta está para cá, tá? Isso é complexo, né? Talvez, se você tiver alguma dúvida, usa aquele site do Luiz Monteiro para você ver. O OBI, isso é importante, tá? O OBI, você sempre tem que colocar aqui a proa que você está voando, porque essa proa aqui, ela é móvel, né? Você mexe ela pelo OBS, né? Isso aqui você move pelo OBS. Então, isso daqui sempre tem que estar na proa que você está voando, beleza? Sempre esteja na proa que você está voando, tá? Isso aqui vai variar, né? De acordo com o que você está. Fechou. Bom, aqui a gente está sempre aproado na estação, né? Então, você vê aqui que essa seta aqui está sempre aproada com a estação, aqui está aproado com a estação. Mas pode acontecer de você estar cruzando uma radial. E aí, nesse caso, seu instrumento, obviamente, vai estar diferente. Então, o que está acontecendo aqui? Aqui o avião está na proa 030, certo? Que é o que está indicando aqui. Mas ele está cruzando a radial 330, beleza? Como é que eu faço para aproar a estação nesse caso? Vou voar a Pro 150. Se eu voar a Pro 150, eu aproo a estação, tá? Aqui acontece algo diferente no HSI. Isso aqui é o RMI, né? Isso aqui é o HSI. Por quê? Porque o RMI, ele é uma agulha, né? Ele se move, então você consegue ver e ler diretamente a radial que você está. O mesmo não acontece no HSI. Aqui, por exemplo, eu não sei que radial eu estou, só olhando isso daqui, tá? Não vamos olhar aqui por enquanto. Por que eu não sei que radial eu estou? Porque eu não tenho a indicação direta ali da radial. Eu tenho aqui o meu course, né? Só que o meu CDI, a minha barrinha do CDI, ela está deslocada. Então, eu não consigo saber exatamente em qual radial eu estou, tá? Isso daqui, ó, esse espaço aqui tem 10 radiais. Então, se ele tivesse aqui no meio, eu até saberia. Mas como ele está para lá, então, não necessariamente ele está a 10 radiais. Então, eu não consigo saber em qual radial ele está. O que eu tenho que fazer para descobrir? Eu tenho que girar isso daqui até alinhar. E aí, ele vai alinhar, né? Você vai conseguir alinhar ele aqui. E aí, você vai saber, perdão, a setinha para cá. Você vai saber que você está na radial 330, tá? Mas só se você girar aqui o course. A mesma coisa acontece com o OBI. Que radial que eu estou aqui? Eu não sei. Só olhando isso daqui, eu não consigo saber. Por quê? Porque isso aqui está deslocado também. Então, não sei a radial exata em que eu estou. Então, eu tenho também que rodar aqui
Quando eu rodar aqui, né, pelo desenho, quando eu colocar o 33 aqui, né, o 330, isso aqui vai alinhar. Alinhando, eu sei em qual radial eu estou, beleza? Então, a gente tem que ficar bem esperto com esse negócio de aproar a estação. Como é que eu aproo a estação aqui? Eu vou girar, ver qual radial eu estou, e depois eu vou curvar, né, para a estação, ou para a proa, para a estação, beleza? Eu deixei aqui alguns exercícios para você fazer, que é basicamente assim. Você vai ler o instrumento, é bem simples, ler o instrumento e tenta fazer o desenho, né? Quero que você faça o desenho. Pô, então aqui, ó, vou fazer esse primeiro. Eu estou na radial 270, então eu estou aqui nessa radial, na proa 090. Então eu estou assim, né? Desculpa, vindo para cá. É que aqui meu estabilizador ficou maior que a asa. Estou vindo para cá. Então, estou aproando a estação, certo? Na radial 270. Então, estou inbound, tá? Eu quero que você faça o desenho, eu quero que você fale, assim, só olhando para o instrumento, se você está aproximando, afastando, né? Isso é muito simples. Em qual radial você está, tá? As respostas estão no outro slide. A mesma coisa com o HSI, atenção sempre para ler aqui no branco, tá? Não no amarelo. E também o OBI, tá? Sempre ler no branco, beleza? Bom, é isso. Próxima aula a gente vai falar de setorização.